Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vinda também ao canal do Professor dos Dividendos. Aqui eu vou falar sobre dividendos, empresas listadas na bolsa, seus desempenhos, observando sempre, criteriosamente e imparcialmente. Tá? Inicio com uma das empresas que possui maior participação na minha carteira de investimento, que é a Marco Polo. Essa empresa gaúcha, né, que iniciou suas atividades em 1949 aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. É uma das 3 maiores produtoras de carrocerias de ônibus e micro-ônibus do mundo e possui 54% de participação de mercado brasileiro. Seu patrimônio líquido gira em torno de 4 bilhões de reais. Então, o que avaliar em uma empresa, né? A gente tem que pensar que a empresa que a gente vai participar, a gente tem que ser um pequeno dono, um pequeno sócio, tá? E uma das coisas que a gente precisa avaliar é o preço. O preço que ela nos oferece para entender se vale a pena ou não. Porque o que a gente tem que ter em mente? Comprar boas empresas a bons preços. Não adianta pagar caro por uma empresa. A gente pode comprar pequenas participações, né? A Marco Polo está avaliada no dia que eu estou fazendo esse vídeo a R$ 7. Possui um dividendo bom, né, de 8,43% ao ano. Se você multiplicar R$ 7 por 8,43%, dá 59 centavos por ano. E como é que é pago esses 59 centavos, né? A Marco Polo tem de 2 anos para cá pagando trimestralmente. Então, te dá uma previsibilidade, isso já é um ponto positivo para Marco Polo, porque tu sabe que de 3 em 3 meses tu vai receber dividendo. E se você comparar o preço, tá, nos anos ali 2022 e 2023, que foi quando eu montei a minha posição, ela era cotada em média R$ 3. Eu fiz muitas compras a 2 e pouquinho, 3 e pouquinho. E se a gente pensar, então, eu quero que você faça esse exercício, né, que está aqui que eu estou apresentando para vocês. Esses 59 centavos, se ela tivesse pago, se você fazer essa conta de 59 centavos a um preço médio de R$ 3, então nós não vamos ter 8,43% de dividendo. O que nós vamos ter? Uma média de R$ 3, que é o meu preço médio, algo em torno de 19,66%. E isso é excelente. Tá? Isso é muito mais que o CDB, que hoje gira em torno de 1% ao mês, e portanto ao ano dá 12%, né? Sem contar que a gente tem a valorização da empresa, né? Que passou de R$ 3 a R$ 7 no dia de hoje, né? Já chegou a 9,40 em suas máximas de cotação, né? O mercado sempre reflete a previsão de lucro, né? Então já se esperou um lucro maior, mas hoje ela está em torno de R$ 7, tá? Então é isso que você tem que ter em mente. Você ganha, a sua remuneração, ela é pela quantidade de ações que você tem, não pelo patrimônio envolvido. Tá, a seguir eu vou dar um exemplo bem interessante que vai fazer você refletir, que esse é o objetivo do canal, né? É você refletir o seu investimento, é refletir a empresa que você vai colocar o seu dinheiro que você trabalhou,
se esforçou, juntou e que precisa dar o destino adequado para ele, né? Um destino que valorize todo esse esforço, tá? Então, seja criterioso ao realizar o seu investimento. Não compre qualquer empresa. Então, estou apresentando para vocês a Marco Polo, a Pomo 4. Alguns indicadores relevantes, tá? Dentre muitos que tem para se estudar, eu trago alguns aqui para fazer uma reflexão junto com vocês. Claro que, né, lembrando, não é recomendação de compra nem de venda, mas eu recomendo que estude, porque vale muito a pena. Os investimentos é algo transformador na sua vida, é algo que vai fazer com que você melhore sua condição de vida, a condição de vida da sua família. Você vai poder contribuir sem que faça falta para você. Então, esse olhar não só para si, mas para sua família é importante para os investimentos. O ROIC, sobre alguns indicadores do ROIC, mede a rentabilidade do dinheiro em relação ao capital investido. O ROIC da Marco Polo é algo em torno de 16,48%, superior então a 2%, porque já cria um valor para a empresa e para os investidores, né? Ela administra bem todo esse capital que ela tem envolvido, que é os 4 bilhões de reais que eu falei inicialmente. A liquidez corrente, 1,84, ou seja, acima de 1 indica a capacidade de pagamento de contas no curto prazo. Então, ela honra sempre seus compromissos e tem capital para isso. Então, quanto mais superior ao 1, mais próximo de saldar seus compromissos. E tem várias empresas que possuem esse saldo de 2 e de 3, ou seja, há dinheiro em caixa suficiente, não só para saldar, mas para distribuir e para investir. Então te dá uma boa noção de como está o caixa da empresa, de forma simples, né? Basta só olhar o indicador. Então, importante, né, abaixo significa que não tem dinheiro suficiente. 0 alguma coisa vai vencer e não tem capital. Então é importante estar atento a isso. O payout, né, da Marco Polo. O payout da Marco Polo gira em torno, né, de 50%. É algo que é decidido pelo conselho de administração, conforme é a previsibilidade do lucro, né, que se faz da empresa. A Marco Polo em 2024 lucrou algo em torno de R$1,08 por ação, então um lucro líquido, e isso projeta para 2025 no mínimo, né, uma distribuição de 54 centavos. Mas é dinâmico, né? Esse valor pode aumentar em função de resultados extraordinários. Por quê? Porque durante a apresentação de resultados trimestralmente, pode ser que tenha algum lucro extraordinário, muito amplo, muito grande, acima das expectativas, para ser mais claro. E pode ser que aumente esse valor. Mas é bem interessante a gente pontuar e acompanhar a apresentação de resultados, porque quando ela fechou a apresentação do resultado, se reportando ao último trimestre de 2024, ela fechou R$1,08 de lucro líquido, né, por ação. Quando ela fechou aquela apresentação, eu pensei, vai diminuir o valor da cotação no próximo dia. Porque eles divulgam o resultado previamente, né, depois do pregão, e daí no outro dia geralmente eles fazem a teleconferência. Aí eu pensei, vai reduzir. E vai reduzir por quê? Ela
estava algo em torno de 8, 8 e pouco. Ela vai reduzir porque se ela tem um lucro de 1,08 e ela pretende distribuir algo em torno de 50%, então nós estamos falando de 54 centavos. Quem quer pagar R$ 9, R$ 8 por uma ação que vai te distribuir 54 centavos ao longo de um ano? Né? Te dá um 5% ali, né? Então, numa ação que já está com seu valor nas máximas, né? Então, eu pensei e foi assertivo essa linha de raciocínio. E ela baixou, tá em torno de R$ 7, talvez um pouco menos. E depois eu vou fazer algumas comparações baseadas no preço de R$ 7. Mas então, o que eu quero ressaltar é a importância, né, de tu acompanhar esses resultados. E se tu tiver interesse em se desfazer da empresa, né, tu entender e já tomar as devidas decisões por tua própria conta, né, por tua conta e risco. Algumas casas de análise projetam ela a 11,50, outras a 13, mas perceba que o mercado não tem essa mesma visão não. Então a gente sempre tem que ter um olhar criterioso, né, qual é o interesse dessas casas de análise em divulgar alguns índices, valores, porque me parece não retratar a realidade. Mas assim, a gente tem que ser criterioso e estudar, né? Estudar bastante a empresa, porque e fazer aportes recorrentes, tu acreditando nela. Algo muito interessante que aconteceu dia 8 de 3 de 2024 foi a bonificação de ações da Marco Polo, POMO 4, que é o ticker dela na Bolsa de Valores, para você pesquisar e verificar todas as informações que tu precisa saber para tomar a decisão. Ela informou uma bonificação de 20%. E o que isso significa, né? Que tu vai ganhar 20% em relação à quantidade que você já tinha dessas ações, de forma totalmente gratuita. Foi a primeira vez que eu recebi bonificação de uma empresa das que eu tenho listada e me chamou muita atenção porque eu não esperava. E foi muito interessante porque eu lembro que eu esperava uma ligação. Foi depois do horário, né? Essas informações sempre depois do horário do pregão. Eu esperava uma ligação e essa ligação não vinha. Eu recebi o e-mail da Marco Polo. Aí fui ver bonificação de 20%. Eu disse, nossa, nem acredito. Assim, fiquei espantado, contente mesmo. E em seguida ela anunciou dividendos. No mesmo momento, assim, foram 2 e-mails. Uma bonificação recorde naquele momento. Ela nunca tinha distribuído tanto. Então foi 2 notícias extraordinárias. E com o passar do tempo e dos resultados dessa previsibilidade, ela passou então a divulgar que vai distribuir trimestralmente dividendos. Todo trimestre você pode esperar que vai ter dividendo para você receber. Então isso demonstra que a empresa acredita na sua capacidade, acredita que vai ter lucro, porque tu não vai anunciar, olha que interessante, né? Tu não vai anunciar dividendos trimestrais se tu não está acreditando nela. Porque tu imagina que tu anunciar que vai ser uma distribuição trimestralmente e num determinado trimestre não ter lucro ou não ter distribuição.
isso despenca, né? A sua cotação. Então tudo é muito pensado, é muito estudado por parte da administração e não poderia ser diferente, né? Essas empresas listadas na bolsa são líderes de mercado, né? Então eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar o que é 20%, né, de uma quantidade de ações. Se você tinha 20 mil ações da empresa, você ganhou 4 mil ações. Olha que interessante, pensa nisso. Verifica quanto custa 4 mil ações. Quanto tu leva de tempo da tua capacidade de compra para comprar essas 4 mil ações. Tá? Este percentual demonstra a justiça distributiva, pois é distribuído em percentual. Se você tiver 100 ações, será bonificado em 20. Se você tiver 1000 ações, será bonificado em 200. Se tiver 10 mil ações, você receberá 2 mil ações. Então é a justiça. Se tu tiver 10, tu vai ganhar 2. Mas eu queria ter mais. Compra mais, aporta mais. Depende de ti. Quer ter uma participação maior na empresa, invista mais. Então não é nada diferente do que a meritocracia está à disposição de cada um e de qualquer um, né? Então eu percebi que fazendo um cálculo, né, do que eu tenho em carteira da Marco Polo, somente a bonificação que eu recebi, né, que eu ganhei de graça, é maior que posições financeiras que eu montei em algumas empresas. Tu recebe dividendo em cima da quantidade de ações que tu tem. E quando tu recebe bonificação, ela também agrega essa quantidade. Se tu tinha 20 mil, tu vai passar a ter na tua corretora 24 mil ações. E tu vai ser remunerado os 59 centavos, naquele exemplo que eu dei, com 24 mil ações. Então, eu achei muito interessante que eu não investi dinheiro. Tu, quando recebe dividendos, é a renda passiva, né? Tu não precisa trabalhar na empresa, tu não precisa bater cartão. Tu trabalhou antes e tu fez um investimento. Parabéns para ti. Porque tu trabalhou, tu fez sobrar dinheiro, tu estudou uma empresa para investir, tu investiu e tu agora está sendo remunerado. Então, parabéns. E o desafio é grande, mas é muito valioso. É algo transformador. Eu costumo dizer para os meus amigos investidores que trata-se de uma terceira pessoa que te ajuda na tua vida, né? Que tu pode contar para as despesas do dia a dia, para os teus investimentos, para te fazer o que tu quer. O dividendo é discricionário, tu pode investir em mais ações da empresa. Então quando você chegar nesse nível, você nunca mais vai querer sair dele. Porque apesar de ser variável a renda dessas empresas, né? Porque varia o percentual o valor é variável, né? Porque hora é mais, hora é menos. Isso pode acontecer realmente, mas chega um momento, e eu estou no meu 8º ano como investidor, que ela tem uma previsibilidade, mesmo dentro da renda variável, uma previsibilidade maior muitas vezes de que um negócio que tu tenha, do emprego que tu está, porque se você é empregado, você pode ser demitido, e você com empresas, você não é demitido dessa empresa. Você vai participar dos lucros conforme for a quantidade de ações que você investiu. Sempre. Nada te tira. Tá? Então, é algo que não dá para desconsiderar. Quem quer ter uma vida mais tranquila e dormir bem, sabendo que tem empresa funcionando, muitas empresas listadas na bolsa trabalham 3 turnos. Então,
faça parte. Faça parte porque o resultado não é garantido, mas ele tem uma previsibilidade grande. E você que está assistindo, você merece algo melhor, você merece poder ajudar as pessoas, poder se ajudar, poder investir no que você julga certo. Então, a renda variável é isso, é tu poder crescer, tá? Se desenvolvendo também, estudando. Aqui no próximo tópico, eu trouxe o exemplo de 20 mil ações, tá? No ano de 2025, 20 mil ações, ao valor de R$ 7, você teria investido R$ 140 mil. Total recebido em dividendo, né, nos 59 centavos, seria R$ 11.800, ou seja, um dividend yield de 8,43%. Esse aqui é só um exemplo, tá? Em 2022 foi quando eu fiz o meu preço médio, foi quando eu comprei bastante e era muito fácil identificar que ela era barata. A narrativa do momento era que as empresas, que as pessoas não iam voltar ao home office, quer dizer, que as pessoas não iam trabalhar presencialmente, iam trabalhar muito mais no home office e que, portanto, não iriam utilizar ônibus. E aquela mesma situação, os dias seguintes, meses seguintes, também teve um decreto do governo onde ampliou a vida útil em função da pandemia, né, dos ônibus em circulação, que eles tinham 15 anos de vida, poderiam ser utilizados, eles aumentaram mais 5. Quando anunciaram aquilo, derrubou ainda mais as ações, né, porque as empresas vão ficar mais tempo com ônibus, não vão renovar sua frota. E eu só pensava que não fazia sentido, porque as pessoas, os investidores do negócio, né, de ônibus e micro-ônibus, eles têm que proporcionar algo melhor para o seu cliente passageiro. Então, foi, foi uma notícia atrás da outra assim ruim, né? A pandemia influenciou muito os investidores e eu, comprando a R$ 2, R$ 3, eu não tinha dúvida nenhuma que era um excelente negócio. E ilustrando aqui então, se você comprar 20 mil ações a R$ 3, você teria investido R$ 60 mil. Você teria 11.800 de dividendo. E o dividend yield de 19,66. Então, superior a Selic, valorização, o que tu não vê em renda fixa, né? E esse é o poder que você tem. De investir, ser remunerado na proporção da tua capacidade. Aqui eu botei 20 mil ações apenas como um exemplo ilustrativo, mas pode ser 10 mil, 5 mil, e você então, se fosse 10 mil ações, não seria R$ 60 mil, seria 30. Se fosse 5 mil ações, seria R$ 15 mil. Então é algo que pode ser real. Todo mundo pode participar. E a partir do momento que você inicia a sua participação, você vai querer aumentar a posição nas empresas boas. Você vai identificando. Então, como uma mensagem final, então estude os fundamentos da empresa, estude a renda variável no Brasil. Não somos mais do que 5 milhões de investidores, algo em torno de 2%, tá, de investidores em renda variável aqui no Brasil, sendo que o sistema americano, tá, é 55% dos investidores. Por que será? Pergunte-se por que saímos daqui para trabalhar lá? Por que eles não saem de lá para trabalhar aqui? Por que eles têm uma capacidade
de ter uma vida mais saudável, melhor do que nós? Façam essa pergunta. E saibam que o sistema está à disposição de todos e que deve ser usado de maneira inteligente. Então, desejo que vocês estudem e que realizem excelentes investimentos e que eu tenha contribuído com vocês. Um forte abraço.